Então vamos lá, nós vimos um pouco sobre a organização aqui, né, do nosso site e abrimos também ele para poder pré-visualizar dentro do navegador. Por enquanto ele só tem um texto, né, então aqui ele me mostrou simplesmente o caminho do arquivo, né, eu não tenho como acessar isso aqui de nenhum outro local, nenhuma outra máquina, porque ele está por enquanto de forma local nesse meu computador, ele ainda não passou para um servidor. Vamos entender um pouquinho aqui sobre servidor. Eu deixei uma imagem de modelo web, não quero aplicar teoria, nada disso dentro desse curso, mas o basicão é que vocês precisam entender. Então aqui eu tenho o computador, né, do cliente. Vamos supor que esse meu site ele está dentro de um servidor. O que é isso? Quando eu concluir esse meu site, por enquanto ele está na minha pasta, ele está de forma local. Quando eu concluir, eu vou ensinar para vocês mais para o final do curso a hospedar o site na web. Então vocês vão ter aulas aí específicas, né, para hospedagem, para domínio, vão entender tudo isso. Então quando você hospeda, ele vai para um servidor, que é um computador base, onde outros clientes de qualquer outro local do mundo, através de um endereço de domínio, que é o endereço URL do site, conseguem mandar uma solicitação via internet para acessar aquele seu site. Então, se ele está na minha máquina aqui, por enquanto ele não está em um servidor local, então ninguém consegue fazer acesso. Quando eu publico ele em um servidor de hospedagem, pode ser HostGator, Hostinger, Wall, Ambler, tem vários aí, né? Eu vou mostrar para vocês as diferenças, vou falar também sobre questão de valores, porque hoje em dia a concorrência ficou muito alta. Então, assim, tem muitos disponibilizando esse tipo de serviço. Isso melhorou muito a questão do preço. Então, assim, você tem um domínio aí que você compra de 30, 40 reais por ano, né? O seu endereço do site você vai pagar esse valor. E servidores aí a partir de 5, 6 reais mensais, 10, 15, né? Cada um, obviamente, com algumas características. Então, eu vou falar e vou explicar isso. Por enquanto, esse procedimento aqui, ainda não é aceito nesse nosso exemplo, nesse site exemplo que nós fizemos. Por quê? Porque ele está local, então eu só consigo acessar ele de forma local. Se eu abrir aqui o meu navegador ou o meu arquivo, ele vai abrir somente de forma local aqui e me mostrar isso. Depois, quando eu publicar ele, aí sim ele vai ter um domínio, que é uma URL, aí ele estando no servidor, né, os clientes podem fazer essa requisição e acessar esse meu site. Então aí eu volto a mostrar isso aqui e dou mais detalhes sobre isso. Isso por enquanto não é aplicado, então eu só consigo acessar esse meu site de forma local se eu tiver essa pasta com os arquivos dele. Beleza. Tendo isso, então, vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui, vamos criar alguns outros arquivos. Então eu vou fazer aqui o seguinte, arquivo novo, vamos fazer um CSS e um JavaScript. Vou clicar aqui em CSS, toda vez que eu crio um arquivo de CSS, ele é uma folha de estilo. Então pode chamar de arquivo CSS ou folha de estilo. Vou pressionar Ctrl S para poder salvar e vou salvar ele na pasta CSS para manter uma organização. É obrigatório salvar dentro de uma pasta? Obviamente que não, você pode salvar do lado aqui dos seus arquivos principais. Mas por questão de organização, eu vou salvar ele dentro da pasta CSS. Vou chamar ele de estilo.css, estilo.css, e vou clicar em salvar. Qualquer nome você pode dar para esse arquivo, mas dê um nome simples, né, e prático, como eu já falei ali. Aqui então eu colocaria os comandos em CSS para que eu pudesse estilizar uma página, né? Vamos supor que eu queira estilizar a página index. A página index não tem associação nenhuma com esse arquivo CSS. Então, se eu colocar aqui um comando, por exemplo, para mandar essa página ficar com a cor de fundo preta, ela não vai ficar porque ele não recebe informações desse arquivo CSS ainda. Para que esse arquivo passe informações para a minha página index ou para qualquer outra, ele precisa ser associado a ela. E existem inúmeras formas de fazer isso dentro do Dreamweaver, né? Eu poderia fazer aqui no código, simplesmente clicando dentro da tag de cabeçalho, que é o read, e digitando aqui, link, pressionando a tecla Tab, o próprio Dreamweaver completa para mim o comando. Então depois, quando nós estivermos focado em código, eu vou falar mais sobre esses macetes, né? E a única coisa que eu preciso fazer aqui então é digitar dentro da referência, que é esse href, o nome, né, o caminho, perdão, e o nome desse arquivo. Então, como ele não está do lado do meu arquivo index, eu tenho que falar o seguinte: é necessário para que ele chegue nesse arquivo entrar na pasta CSS. E aí sim ele vai ter um arquivo chamado estilo.css. Então basta colocar o caminho aqui, css/estilo. Olha que bacana, né? Por isso que eu falo que o Dreamweaver é o melhor software para que você desenvolva web. Desenvolva aqui, né, para o web. Por quê? Porque ele facilita muito a sua vida. Então eu já coloquei C ali, ele já me mostrou que tem uma pasta chamada CSS dentro do meu projeto. Eu já comecei a digitar, ele já reconheceu um arquivo estilo.css. Então isso facilita demais.
Dessa forma, eu tenho a ligação dessa minha folha de estilo com a minha index. Qualquer comando ou propriedade que eu insira para essa folha de estilo será replicada dentro do meu arquivo index.